Programa não recomendado para menores de 14 anos. We bought it to help with your homework. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um papo. Ô, garçom! Garçom! Ô, garçom, chega aí, rapá! Bem-vindos a mais um papo de boteco do Retrocomputaria. Garçom, traz uma cerveja, 2 refri e uma água. Vambora, cara. E uma porção de batatas fritas, não esquece, eu quero minha batata frita. Como eu tava dizendo, a mais um papo de boteco Retrocomputaria sobre coleções. Oi, pessoal, e aí? Eu tô aqui de passagem, tô voltando aqui do supermercado mais uma vez. Olha só, aproveitei pra dar uma parada aqui pra conversar com vocês. Já tô puxando uma cadeira. Ô, garçom, mais um copo aqui, por favor. Vambora, bate-papo tá bom. Um chopp pro Emiliano que ele é parça. Deixa eu arrastar a cadeira aqui. Vai, chega aí. Valeu, opa, tamo aí. Então, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Retrocomputaria. Nosso papo de hoje, nosso episódio 39, onde nós vamos fazer mais um papo sobre coleções. Só que agora a ideia desse episódio, diferente do 35, quando nós falamos de coleções, é que esse episódio é em primeira pessoa. Nós vamos ter um episódio agora que nós antes falamos dos outros, agora a gente vai falar da gente. A ideia é que a gente vai fazer um bate-papo hoje, uma conversa sobre... Eu pensei que era um episódio tipo Doom, você fala em primeira pessoa. Come get some. Tipo Quake mesmo. Deixa eu pegar a shotgun, então. Então, a ideia hoje é a gente falar um pouco das nossas coleções, como é que a gente começou dessa vida bandida, o que nos motivou, como a gente faz. Vai conversar, entendeu? Bater um papo. Esse é o nosso último episódio do Ano da Graça de 2013. Então, por conta disso, vamos fazer uma coisa mais relaxada, mais tranquila, mais focando. O pessoal já ansioso do período do Natal, já pensando nas erratas de férias de janeiro. Gente, mas será que tem material, Ricardo? A última vez que eu li tinha quase 7 horas. Eu tenho material quase pra fazer substituir o Retro Hits do ano inteiro, só com besteira. Então, eu sou o Ricardo Pinheiro. Eu sou o João Cláudio Fidelis. Eu sou o Juan Carlos Castro. Aqui é Giovanni Nunes e, como vilão especialmente convidado, Emiliano, o Emil. Prazer, pessoal. O nosso grande traficante de aula lamiar. Sim. Traficante de esfirra, né? Sim, cá estou eu para essa conversa de bar. É um prazer imenso estar aqui. Agradeço muito o convite. Valeu. Sim. Aí, falou que chegou batata frita. Peraí. Opa, beleza. Socializa esse negócio aí, cara. Socializa essa batata aí. A ideia da gente fazer nesse episódio é fazer uma coisa mais solta, mas um bate-papo, entendeu? Falar de coleção, o que você tem na coleção, coisas interessantes que você tem em coleção, que você comprou, que tipo de colecionador você é, motivação, por que você começou a juntar micro em casa, o que também é importante, o que as pessoas em torno de você, que convivem com você de mais perto, o que elas acham. Essa é a parte mais engraçada. Ou seja, não precisa falar tudo aquilo que você fala pro seu analista uma vez por semana. A ideia é que a gente fale um pouco da gente, fala um pouco de coleção, o que é que tem em casa, coisa que seja interessante. Como é que a gente entrou nessa vida bandida de começar a juntar máquina em casa, de começar a ficar... Quem começa falando isso aí? Não, peraí. Vida bandida não roubei nenhum computador. Tu roubou o computador dos outros? Não roubei. A gente poderia estar roubando, a gente poderia estar matando, mas tá gastando o próprio dinheiro. Também não cheirei computador, não fiz chá de fita cassete. Ih, rapaz, qual é de vida bandida? Não, ainda há pouco eu tive vontade de roubar uma coisa aqui, mas eu tô perdido. Não é seu. Não é seu. Ah, bom. É no eBay mesmo, deu raiva. Eu perdi um item no eBay por 50 centavos de euro. Droga. É que a gente tá gravando aqui na minha casa, no meio da minha coleção. O cara me disse que tá com vontade de roubar alguma coisa. Pô, peraí. Seu culpa não, eu já tenho uma aula minha. Como é que é? Já sei, ele quer roubar o espectro de você. Menino. Que legal, imagine, o cara chega e tentando impressionar e você fala, não, obrigado, eu já tenho aula minha, meu cara. Essa foi impressionante. Eu já tenho, grande coisa. Ele vai deixar tudo aqui no Juan, só vai levar o Genesis Spectrum e o 1541. Só isso que o Ricardo vai levar.
Então tá, fechando o papo de vida bandida, já que não é vida bandida, ou sei lá o que queramos chamar, quem começa contando suas histórias escabrosas? Bom, deixa eu começar, porque minhas histórias são um pouco mais curtas, né? Eu comecei, então estão justamente aqui dentro da minha coleção praticamente, então vai ser muito fácil de escrevê-la. Juan, então o João e o Ricardo atualmente são itens da sua coleção? Dispensa. Eu vou botar eles pra venda no Mercado Livre. O problema é se alguém vai querer pagar alguma coisa pela gente. Opa. Não, mudança de planos. Eu tenho que saltar fora. Daqui a pouco eu volto. Tchau. É um papo de boteco mesmo. Literalmente. Como a gente entrou nesse negócio? Acho que eu vou acabar falando. Eu começo então falando. Começa você que a gente tem a história meio parecida. Sim, eu ganhei meu MSX no longínquo dia 24 de maio de 1986. Eu lembro que é 2 dias depois do meu aniversário, presente do meu avô e do meu pai juntos. Na verdade, o micro era pra mim e pro meu irmão, mas acabou ficando só pra mim. Então o Juan retorna mesmo. Esse negócio de mulher ligando pra gente enquanto a gente tá no bar é problemático. Não acontece. Eu ganhei, o micro acabou ficando mais pra mim. Meu irmão só queria saber de jogar. Eu comecei a me empolgar, programar, me empolgar com o negócio. Eu já tinha visto sobre microcomputadores antes, tinha tido algum contato. Meu pai é profissional, se aposentou na lista de sistemas, apesar de ser formado em economia. Então era engraçado, eu tinha uma dualidade com meu pai, sempre tive, porque ele entendia a loucura, mas ao mesmo tempo ele não concordava que eu era tão fã do MSX. Ele cansou de me fazer piadinhas falando que o MSX era calculadora de grande porte. No fundo eu agradeço hoje em dia a ele, tanta piadinha que ele fez, mas acabou ficando mais fã da plataforma. E ele só sossegou quando a minha mãe deu-lhe uma bronca uma vez, do tipo, virou pra ele: para com isso, o garoto tá fazendo uma coisa de errado. Ah, mas o computador é velho. E daí que o computador é velho? Ele gosta, ele tá fazendo uma coisa de errado, tá cometendo algum crime, tá dando problema, tá fazendo alguma coisa, deixa pra lá. Ele tá sanderizando por aí? Não tá. Pois é, né? Boiola. Depois sossegou. Então eu tive um Expert 1.0, foi transformado em 1.1, aquele meu amigo foi transformado para 2.0, vendi ele, comprei um 2+, na época da faculdade, um Expert transformado, mas o MSX que tá comigo há mais tempo, ironicamente, é o Turbo R, que tá comigo desde julho de 97. Pra gravação, esse meu TR tá comigo 16 anos. Então ele seria o marco zero da tua coleção. E por um bom tempo foi o único MSX que eu tive. Não porque assim, eu nunca tinha muito interesse em ter outro MSX. Porque uma das coisas que eu sempre achei lindo do padrão MSX foi ter uma quantidade muito grande de fabricantes, uma quantidade muito grande de micros diferentes. Isso eu sempre achei fantástico, mas eu dizia, não tenho espaço, não vou ficar gastando dinheiro, não vou ter, ficava me retraindo. Aí eu tive, depois de um tempo, eu comprei um Philips, conhecido carinhosamente hoje em dia como a puta véia. Na época aquele micro já andou na mão de todo mundo. Já passou um ano e pouco no interior de São Paulo, já passou na mão de todo mundo. Tá no momento na mão do André Tavares, que eu espero que por ocasião de vocês ouvirem esse episódio ele já esteja funcionando de novo, porque ele já tem destino certo, a mão do João. Ou seja, Ricardo, lembre-se que esse micro, ele andou por lugares do Brasil que você nunca visitou ainda. Casa do Luciano Sturaro, por exemplo, São João da Barra. Não, São João da Boa Vista. São João da Boa Vista. Aí uma sugestão, hein, Ricardo? Se esse micro continuar rodando, né, de repente você pode pedir para os proprietários postarem uma foto, que nem aquele cartuchinho de Atari que sai rodando o mundo, sai o seu computador também. Olha, o MSX Globetrotter. Ou então fazer igual mala de viagem e colar um adesivo. Aquele micro tá bem rodado, assim, mas ele deu um problema agora nele, mas ele foi todo mexido. Depois foi o MSX Zona Chip. Eu tava com 3, com a meta de ficar com 4, tudo assim. Já casado, com a minha casa construída, já tendo pago todas as dívidas da construção da casa. Já tá a situação melhor. Minha esposa, que alguns conhecem, me acompanha nos encontros, ela tem ido nos encontros, a Santa, né? Antes de tudo, alguém fale, a Cláudia vai porque ela gosta. Ela diz, os seus amigos se tornaram meus amigos. Então ela vai tanto que gosta, também porque por ela aí, outras namoradas, esposas, acabam indo e elas acabaram criando amizade. Então a Cláudia tem muita amizade com a esposa do Daniel Campos, com a Simone, tem muita amizade com a namorada do Rogério, o Belarmino, a Michele, com a Marluce, esposa do Zé Luiz, que é a o Sander. Outras do mesmo sexo, né? O Sander, né? Manha! Então isso acabou criando um amigo. A Cláudia chegou uma vez e deu mole. Chegou pra mim: Ricardo, você não bebe, não fuma, não gasta com nada, você é econômico. Nem você pode ter quantos micros você quiser. Aí o Ricardo olhou e falou: opa! Na verdade, eu olhei para ela e falei assim: você tem certeza que você tá falando? Ela tem, não tem problema não. Quando chegou o 11º MSX lá em casa, ela parou, olhou pra mim assim: acabou, né? Aí eu olhei: não. Não, aí ela: como não? Eu falei: semana que vem tá chegando o 12º. E o teu Canon V8 tá em algum lugar no mar, tá?
minto, eu errei a conta, chegou o 10º, aí foi o 11º que chegou, o 12º ela não sabe, na verdade ele não tá lá em casa, ele tá na mão do André Tavares pra ver o negócio do teclado, e o 13º é que esse espanhol cretino aqui chegou e ofereceu, virou a mim, vai! 13º guerreiro. E o Sander, por exemplo, ele não tá aqui presente, né? A coleção dele pauta por ter Panasonic. Então ele tem todos os MSX da Panasonic. Eu sempre me interessei pela diversidade. Então eu tenho no momento 12 MSX, virar o 13º, cada um de um fabricante. Então tem Panasonic, Onachip, eu não sei exatamente D4 Enterprise, né? Pra contar. Sony, Philips, Sanyo, Spectra Video, Mitsubishi, Yashica, Goldstar, Yamaha, que é o Alamiya. Acho que tá faltando alguém. Tá, você repetiu. O National. Você repetiu Panasonic 2 vezes, que National e Panasonic é a mesma coisa. Valeu! Tá, whatever. Mas, Você vai ter que vender um aí, ó. não vou não. Ai, caramba! O National, o Cássio, que é o que está Você com... falou Sunny Wave 23? Sim, Sunny. O Cássio, que é o que tá no momento com o André. E agora, pequenininho, uma gracinha aquele menino. E o Canon tá vindo graças ao Juan. Ele me faz uma oferta irrecusável, né? De outro aspecto, ele ia mandar cortar a cabeça de um cavalo e botar na minha cama. Né, poderoso chefão? Tutti buona gente. Então, assim, eu tô chegando a um ponto que eu não quero chegar ao ponto como tá algumas pessoas que a gente conhece, tá uma parede de caixa empilhada. Eu tô querendo... Werner. né? Um abraço, Werner. Eu não tô querendo chegar a esse ponto. Tô com a ideia de fazer uma obra em casa, já que a casa permite, como disse o João uma vez, tem 2 slots de expansão a minha casa. Dá pra expandir pra cima, tem estrutura pra isso. Já pensei em fazer uma obra, criar um sótão e botar e montar a coleção toda no sótão e fazer um espaço lá, falar bonito, fazer um estúdio. Montar tudo. Fazer um ambiente de trabalho que eu preciso às vezes, não sei o que, né? Na conversa, a Cláudia já viu quando eu falei com ela da ideia, ela falou, sabia que eu ia bancar, né, botar um tostão furado, ela disse, já tem uma ideia boa, a gente pode botar uma televisão grande lá e botar um sofá. Eu, pra quê? Pra te ligar micro, pra ligar o videogame pra jogar. Aí eu olhei pra ela e fazer assim, você também? Claro, você tá pensando que é só seu? Aposto que depois dos MSX todos vai rolar um arcade de Galaga teu pesamento. Não, e pra não dizer que eu sou completamente fiel e monogâmico, eu comprei um Atari 2600 lá em casa. Mas o pessoal brinca dessa história de eu ser fiel e monogâmico, é porque, pô, assim, na boa, o MSX é a minha paixão, meio que eu gosto, e eu mal tenho tempo pra dar atenção pros meus MSX. Você esqueceu do Spectra Video. Ah, eu esqueci do Spectra Video. Logo meu Spectra Video simpaticão, que eu adoro aquele cara. Eu tinha esquecido de listar ele, é verdade. Mal tenho tempo pra mexer nos MSX, não vou ter outras plataformas, mas acho muito bacana. O Apple II GS, o Amiga 1200, o Atari 800XL. Não, Juan, não estou cobiçando o seu, fique tranquilo. Eu não vou ter tempo pra dar atenção pra esses micros, a atenção que eles devem. Então eu prefiro pegar e trabalhar com o que eu conheço, com o qual eu tô bem envolvido. Então eu já tô, por enquanto, tá bom assim. Vamos ver, eu tentei conversar, vamos ver, talvez por essa época, vocês ouvirem essa gravação, tenha tomado uma decisão quanto à questão da obra, porque se tiver que sair vai ser no início de 2014. Se sair, talvez eu tenha resolvido isso ou não. Isso Vai ficar pronto pra Copa do Mundo, né? Né, vamos fazer um campo de treinamento, a gente vai treinar jogando Konami Soccer. Isso é os modos comprandi preferidos, Ricardo. Quer deixar pra te falar disso depois? Cada um fala da sua experiência agora e depois a gente fala de comprar pra depois? É, melhor. Melhor. Beleza. Gostei. Já que você se manifestou, Juan? Conta um pouco a tua história aí. Bom, eu sou novato, né, na comunidade de retrocomputação. A primeira máquina programável que eu vi na minha vida foi uma HP 41CV na mão de um colega de pré-vestibular. Eu fiquei vidrado com aquilo, a toda hora eu empentelhava, pedia emprestado pra ficar brincando. Aí passei pra engenharia, fui cursar o IME. Eu morava em Petrópolis, tive que mudar pro Rio. Meus pais não se mudaram pro Rio, eu fui morar na casa da minha irmã, que é mais velha o suficiente do que eu pra ser minha tia, e meus sobrinhos, que são tão velhos quanto eu o suficiente para serem funcionalmente meus primos. Então, apesar de ser minha irmã e meus sobrinhos, era funcionalmente minha tia e meus primos. E aí, logo depois que eu cheguei, meu cunhado resolveu comprar um microcomputador, um D8001 da Dismac. E aí, a gurizada, ou seja, eu e os moleques, eu com respectivamente 17, 15, 13 anos, se acabou no micro, né? No TRS-80, modelo 1, e depois no Apple II. Enquanto isso, no IME, eu estava sendo apresentado à entidade computador de maneira oficial. Tinha uma cadeira de Basic. A gente trabalhou num Schumec de 8 bits sobre a tutela de mestre Laércio Vasconcelos. É uma figura que merece uma reverência da computação brasileira, e a prova definitiva de que existem Fudebas de PC. Ele é um deles, se não um dos maiores. Pois bem, eu segui uma progressão natural a partir daí, muito chata, porque logo em 87 eu descambei pro PC e lá fiquei. Então não peguei nada de MSX. Eu tenho experiência com CPM, com Apple II, com TRS Color, da época da LZ, que eu contei histórias disso no episódio 26, né, se não me engano. 28, no episódio 28.
98 e ficou por aí. A partir daí foi só PC, aquela chatice de sempre. De vez em quando eu sentia saudades das coisas antigas dos anos 70 e 80. O primeiro golpe de nostalgia que eu recebi foi o lançamento do Mami em 1997. Caramba. Com todos aqueles jogos Kong, Pac-Man, Galaga, Zaxxon, Moon Patrol, Time Pilot, Street Fighter, aquela galera toda de volta na tela do meu mic com som e com tudo original. E isso foi uma primeira atiçada retro que aconteceu, mas não tem muito a ver com a história da retrocomputação. Mais tarde, vida que passa, etc. De vez em quando eu desfaço minha nostalgia jogando Mami, etc. E tal coisa e tal. Num artigo no BR Linux, um blog sobre Linux e software livre que praticamente todo mundo que trabalha na área acompanha, aparece um anúncio de um evento pertinho de onde eu moro, chamado MSX Rio. MSX? No ano da graça de Nosso Senhor Jesus Cristo de 2009? Quem é que ainda mexe com isso hoje, meu Deus? Aí eu fiquei curiosíssimo e fui lá ver. Fiquei ali meio boiando, não cheguei a me enturmar muito, olhando assim. Não cheguei a identificar exatamente o que estava acontecendo. Tinha placas de som, o Oazen tava lá, o Ricardo e o João estavam lá. Você ficou passando a cabeça, caraca, isso aqui, MSX? Eu fiquei assim, meio de peru de fora, assim, olhando curioso, etc. Pô, maneiro, etc. Se em vez de MSX fosse o encontro de alguma arquitetura que eu já tinha conhecimento na época, tipo o Apple II ou TRS-80, TRS Color, com certeza eu teria entrado mais rápido, mas mesmo assim eu fui sendo atraído aos poucos, comecei a participar de mais da MSX Rio, até que no início de 2012 eu resolvi comprar um MSX pela internet, comprei um Hotbit. Então esse foi o seu marco zero da coleção? Meu marco zero, está aqui, um marco zero, numa posição modesta e sem muito orgulho na prateleira embaixo à esquerda, Hotbit na caixa, de vez em quando eu ligo ele. Teve uma hora que eu ia até vender, minha filha, na época com 10 anos, ela falou, pô pai, foi o primeiro micro da sua coleção, não vende não. Minha filha. Sabe as palavras. Aí por conta disso, em vez desse micro, eu acabei vendendo um outro MSX1 que eu tinha, que era um Hitbit, né? Europeu, que foi pro Garrett, que aliás foi a introdução do Garrett no mundo da MSX, que ele também não tinha nenhum MSX. As coisas vão se encadeando, né? Alguns meses depois de comprar esse Hotbit, eu fiz uma operação de catarata. Aí fiquei alguns dias em casa, e aí resolvi explorar o eBay. Pronto. Meu Deus. Eu fiquei maluco com as coisas que tinha no eBay. Tinha tudo quanto é modelo de computador da época, coisa que eu só tinha conhecido em revista. Nossa, eu fiquei doido. Eu comprei céus e terra naquele momento. Caramba, tão maluco eu fiquei que muitos dos itens que eram mais baratos, que eu tava com mais vontade de comprar, o vendedor não enviava pro Brasil. Então o que eu fiz? Eu empentelhei um amigo meu americano, que mora numa casa grande, ele e a esposa, pra ele receber os micros. Aí, olha só, voltando a falar de perguntas que deveriam ter sido respondidos de maneira diferente. Aí eu perguntei pra ele, vem cá, quantos micros eu posso com segurança deixar aí dentro sem ser um desconforto pra você? E ele, não se preocupe, pode botar quantos quiser. Oh my God. Mesma história da Cláudia com o Ricardo. Tolinho. Eu mandei umas 2 ou 3 mensagens, tem certeza, mas tem certeza mesmo? O cara virou laranja do ano. Numa determinada hora teve 15 na casa dele. Impressive. Ô, Ricardo. Putz, Ricardo, nem você tudo que é tá comigo matemático, agora. Explica aí, quantos você quiser virou sinônimo pra infinito. Acabou virando meio uma FIFO, e ele não é o único, tem outros amigos americanos que também são meus traficantes de dorgas, que de vez em quando eu dou uma empentelhadinha dele. Tem um. Só uma pergunta cretina, quanto? Amigos ou amigos que recebem coisas perdidas com amigos que estão guardados. Tem quanto? 5. Isto é a maior putaria! Nossa. Ele tem uma rede Faz uma rede de influência, cara. E tem outros que eu ainda não cheguei a usar, mas que cheguei a dar um toque e digo, se rolar, tudo bem, tá? Por exemplo, tem um na Suíça. Olha Ó, Juan, só. quando entrar o sexto, a Interpol vai começar a olhar você. Não, sério, alguém deve estar começando a prestar atenção em mim, mas eu não tenho essa quantidade gigantesca, porque é muito FIFO comigo, muito first in, first out. Eu brinco, etc, tenho aquela experiência, aquele contato que eu tava aguado de nunca ter tido, bonito. Aí a vontade de continuar tendo aquele micro evapora e eu passo adiante. Alguns a vontade fica. Por exemplo, o Texas, o TI-99, eu fiquei apaixonado por esse micrinho, era muito divertido, não vou vender ele nunca. Tá bom, eu vendi um porque eu tinha 2. Tudo bem. Minto. Não. Correção, eu vendi 2 porque tinha 3. Viram como é que ele gosta do TI? É assim, em alguns casos eu vou ele ficar evolua, sempre. em outras não. Sim. Outro também que eu acho que você não desfaz é dos cocos, né?
Qual? Os cocos. Não. Os cocos são sagrados. Tô vendo aqui um Coco 3, um Coco 2. Eu cheguei a vender um Coco 2, mas porque tem ainda mais 2 nos Estados Unidos e que eventualmente virão. Então, não faz falta. Nossa, tem uns... Quantos micros estão estocados na casa dos outros? Tem ideia? Nesse momento, uns 6, eu acho. De um Peraí, outro deixa- só. deixa ele abrir o Todos os sistema de controle aqui. A FIFA de todos os outros amigos já esvaziou. Não, tem um que tá com o Kai pro 2. Eu ainda tô decidido como é que eu vou fazer com aquele negócio. O Kai pro 2 é aquele que é arrastável, pesa uns 15 É quilos. arrastável, não. Eu tô pensando em ele ficar indefinidamente na casa dele na hora que eu fizer uma viagem. Você trazer ele. Eu trazer. Ele, Porque entre aspas, debaixo do braço, que eu acho que não dá pra dar debaixo do braço. debaixo do braço de um jogador de basquete da NBA. Isso Bagagem de mão. E nesse micro vai, micro vem, estou bem em frente à minha coleção nesse momento, então vamos começar. Tem um Spectrum mais 2, tem um Spectra Video, aquele pré-MSX, o 328, que não sei se está funcionando, tem um MC10, tem 99.4A, aqui tem uma multipack interface de color com cartucho de som e drive, tem aqui uns Alpha Smart Pro, tem um Phantom System, tem joysticks e pedal de Atari, disquetes, tem um TRS Model 200 laptop, um TRS Model 100 também, um Acorn Electron, outro MC10 que esse tá pra sair, um Apple IIc, um Mac SE, o Dragon, um Mattel Aquarius, o Apple II GS, um CP200, outro Apple IIc pitimbado, um Phantom System pitimbado, um Commodore 128 com drive, o VIC-20, o Hotbit, que foi o pai de todos, o Alamiya, o Thomson MO5, tem umas sucatas largadas aí. O Tandy 1000 AX, O Tandy 1000 EX, o Texas já citado, tá e fora. da sala um Sunny 35. Exatamente. Seria 5, MSX2 mais. Tem alguns componentezinhos jogados por aqui e por ali, algumas coisas que eu não sei como utilizar. Se é Conta que vou mental, alguém contou? Não. conta na gravação. Alguém aí depois comenta na posts quantos computadores tem no micro na coleção de cada um, vai. A gente já não consegue mais perceber isso. Tem um modem de MSX, tem uma interface de impressora de VIC-20. Pô, tu não vai ficar falando dos periféricos também não, né? Tá, não. Que está à venda. O Shopping Mall Juan está aí pra galera. Aliás, tem que atualizar, tem coisas aí. SMJ, Shop Mall Juan. Boa. Ai, caramba! Essa é boa. Aí o Juan, ele já listou toda a coleção dele ou ele voltou pra recontagem? Não, já acabou. Agora, quem é o próximo a dizer? Eu ou Giovanni? Melhor eu, né? A gente vai revezando. Sim, vou pegar pra versão histórica também, né? Eu lembro que em 86 eu ganhei aquele fantástico curso da Data Center. Lembra da Data Center? Eu fiz esse curso também. Coitado de você. Não, eu só ganhei o curso. Meu pai não quis pagar o curso. Ele achava que isso era enganação. E realmente era enganação, né? Você só Foi pagava sábio, o material foi didático. Pô, eu fiz o curso Data Center. Senhor Giovanni Sênior foi sábio. Tá assim, mas Aí no final do ano ele me deu um computador. Aí foi quando eu ganhei o MC1000. Tá, eu não ganhei necessariamente um computador, né? Seu primeiro computador foi um MC1000? Quer dizer, Não, foi meu segundo computador foi o MC1000. E qual foi o primeiro? Meu primeiro computador foi um jogo de cartões perfurados que vinha numa enciclopédia / cartilha que funcionava como um computador analógico. Ok. primeiro digital foi Pergunta. MC1000, né? Isso explica muita coisa. Pergunta, Giovanni. Esse MC1000 é por acaso é o que você tem até hoje? Eu ganhei esse cara no Natal de 86. Esse ainda deve estar perdido na casa dos meus pais. O que eu tenho aqui eu comprei no Mercado Livre Então você alguns tem anos dois depois. MC1000. Isso 86, né? Em 88 eu consegui ganhar MSX, um Hotbit preto, que aliás faz parte da coleção do Eduardo Luz agora. Ele foi vendido por uma boa causa, que o Luz não tinha um Hotbit preto na época. Que mais? Aí, assim, você termina o segundo grau, né? Vai fazer faculdade, fica sem tempo para fazer esse tipo de coisa, vai estudar, vai ganhar úlceras e coisas assim. Aí eu lembro que isso em 93, eu fui na Nemesis. Alguém lembra da Nemesis aí? Eu. Claro. Aí eles tinham lá, além do Setembro catálogo de 92, share deles, né? muito legal, que tinha Office, Windows, CorelDRAW, AutoCAD, eles tinham um emulador de MSX. Pô, achei legal aquilo ali, eu comprei, né? Comprei, inclusive veio um disquete 5/4, emulador de MSX. Aí eu fui levar pra jogar no meu 386, que legal, emulador de MSX, super empolgado, assim, eu vou poder fazer uns programinhas de novo, não sei o que, né? Coloquei no PC, era uma versão beta do CJS. Era o CJS, eu lembro desse falador. Das primeiras versões. Aí botei lá, o troço nem mudava a paleta de cores do MSI, ficava a paleta de cor do PC, que porcaria. Aí foi quando eu passei a, de vez em quando ou outra, tirava o Hotbit do armário pra fazer umas brincadeiras. Isso foi em 93, 94, acho que no final das contas que eu nunca deixei
deixa de usar o MSX. Aí por volta de 95 regressa a internet, né? O Ricardo vai lembrar muito disso. 96 eu me filio a MSX-BRL. 97, Ricardo? Primeira MSX Rio? Primeira MSX 97. A MSX-BRL foi fundada no início de 95. Cara, eu tô ficando velho. 18 anos de vista. Estamos ficando velho. Né, pô, 18 anos que eu fundei aquela bodega, cara. Nossa, É epifania do pessoal. Estão realizando a idade já. Não, Isso aí. daqui a 2 anos vira efeméride. Pois é. E no momento de sincronização, né? Lá por volta de 97 também eu comprei meu Turbo R, né? Foi, você comprou o Turbo R um pouquinho antes de mim, né? No mesmo mês, você comprou o Turbo R, veio do Suzuki, você postou ele em Brasília. Não, o Suzuki mandou. O Suzuki ele veio pro Brasil, ele mandou pro Sedex pra mim, só que eu não levei pra Brasília. Que aliás é o Turbo R que tá aqui do meu lado, tá? Deve estar ouvindo o teclado dele. Ele fica na minha mesa. Mas eu não considero esse cara como meu primeiro computador de coleção. Eu acabei comprando outros MSX depois, né? Eu acabei vendendo depois. Não, só teve eram dois da Sony. Pois é, Eu Giovanni. cheguei a ter. Oi. Coisa que eu fiquei meio confuso. Qual é teu marco zero da coleção? Eu vou chegar lá, ó. Eu tive esses dois da Sony que não era bem uma coleção. Acabei comprando, usei no meio ano, né? Usei legal. Eu tive o MSX2, passei adiante. Depois eu cheguei quase a ter um Amiga 1200, só que o Márcio me vendeu o Amiga 1200 na véspera que vim parar em Campinas. Então o Mico ficou no Rio, eu fiquei em Campinas e no final das contas eu acabei vendendo pro Jacó e não havia coleção. A minha coleção ela começa, acho que oficialmente em 2007, quando eu matei a minha vontade e comprei um Apple IIc Plus. E se você está com ele até agora. Tava na minha mesa na semana passada, no final de semana passada, inclusive. Muito legal. Aí depois do Apple IIc Plus, se não fala a memória, veio um Commodore 128, depois, não, veio o Amiga, veio o Commodore 128. No caso do Amiga, o Amiga 600, né? Amiga 600. 600 veio o Commodore 128, esse ano de fora, o Amiga 600 eu comprei no Brasil. O tempo passa um pouquinho, aí veio o GS, veio o Spectrum, veio o Atari, o Amstrad NC100, Veio o XD, não, o né? Atari ST e o Amstrad NC100. E o Sony XD, né? Oi? O Sony XD que você comprou em Jaú 2012. E o Sony XD que foi meu relançamento na coleção de MSX. E dois desses que você falou vieram pelo SMJ também, né? Também. E cada computador, assim, tirando os dois que eu comprei com o Juan, cada um veio de um jeito diferente. E como vocês podem perceber, o meu foco é ter, assim como o Ricardo tem um de cada fabricante, eu tenho um de cada linha. Não. Seu foco é não ter foco, mais ou menos. Sim, eu tenho também o Thomson M65, que chegou quase um mês, eu não tive nem tempo de brincar com o bichinho ainda. É meu primeiro computador com o meu 809. Estou curioso sobre as brincadeiras que você vai querer fazer. Principal, eu tento deixar as máquinas relativamente usáveis, né? O Amiga 600 ele tem uma aceleradora, o GS ele tem uma CFF 3000, tá com 4 MB de RAM. O MSX também, eu sou um dos poucos brasileiros que tem Mega SCSI japonesa. Parabéns. De acordo com o Emiliano, $500 saiu a última no Yahoo Auctions. Sim. O Márcio vai chorar quando eu escutar isso. Não, o Márcio vai virar pra mim e vai dizer o que ele sempre diz nessas horas. O dia que você quiser vender a sua Mega SCSI, eu quero comprar, Ricardo. Márcio, eu não vou vender minha Mega SCSI. Sim, mas se você mudar de ideia, eu quero comprar. Márcio, eu vou dizer de novo pra você, ler meus lábios. Eu não vou vender a minha Mega SCSI. A única chance que você tem disso é você herdar depois da minha morte. Caraca! Tá? Entenda isso, Márcio, tá bom? Isso foi bonzinho de botar no inventário, né? Claro. No inventário vai ser uma coisa louca, né? Quando acontecer isso daqui a muitos anos, espero. Mas vamos pular para esse detalhe, vamos... Não, só para finalizar, de todos esses micros aí, o único que não tá operacional no momento é o Commodore 128, porque eu vou precisar de uma estação de solda para arrancar a PLA que queimou, botar uma nova. Nossa. Pô, eu tenho uma aqui, cara. Eu tenho uma estação aqui. É simples, mas para dessoldagem acho que serve. É meu, PLA. Podemos até tentar depois, mas ele tem 48 pinos. 48? Esse é tão grande quanto um VDP de MSX. 2. Não, o VDP de MSX tem 64, não tem? É um tarugo dos grandes. Então, e legal é o seguinte, eu vou ter que tirar esse cara, soldar um soquete. Quando eu não vou achar o soquete de 48, eu vou ter que remendar com 2 de Sander e depois colocar a PLA. Sei lá, um dia traz a PCB aí, não sei. Vamos A gente tentar, pode testar um dia. Eu realmente, eu topo o desafio, viu? Se 48 pinos
amigos aí, manda bala. Vem aqui que a gente vê o que faz. Pior que pode acontecer, você perdeu o mico. Já tá Imagina. perdido, já tá em tese perdido, né? Já não tá funcional. Exato. O Lizinha me deu a seguinte ideia, ó. Se eu não quiser o CI, a gente pega um Dremel, serra o dito cujo, depois vai tirando os pininhos da placa. Mas isso aí é brutalidade, hein? Pelo amor. É, barbaridade total. Cada micro tem mais ou menos uma história facial, mas desde que eu tenho voltado a comprar pra juntar, tem um Sony HB10 também que tá sem uso aqui, que falta fonte. Aquele que eu te vendi. Exatamente. A herança e o poliformismo não funcionam na vida real. Peraí que tá chegando um cara novo aí, tem um cara chegando aí no bar. Ô César, chega aí, senta aí. Puxa a cadeira aí, puxa a cadeira. Mas era Ô, pra ter César. chegado mais cedo, mas sabe como é que é, né? Trânsito tá uma merda. Mais um chopp, garçom. Enfim. Vamos conversar aí, cara. Cheguei, ó. Ô, garçom, traz o copo aí. Um copo pro César aí, amigão. E por favor, já desce aquela original gelada, tá? Aí sim. Original? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou César Cardoso e era pra ter chegado uma hora atrás, mas enfim. Vocês sabem como é que é hoje em dia, cidade grande, trânsito, é sempre essa coisa maravilhosa, então é nóis. Tava contando suas histórias agora. Era o Giovanni. Giovanni acabou de contar, então quem é o próximo a contar a história? Coleção, né? Exatamente. Assim, Vamos lá. A história começou lá no ano de 1983. Eu, garoto novo, na época. Comecei. Não foi nem com computador, foi com videogame, que foi o Atari 2600. Pô, mas eu também comecei com a Atari 2683. Olha aí. Aí. Mas por que eu vou falar do Atari 2600? Porque, de certa forma, meu primeiro computador é um pouco relacionado a ele. Pois bem, o Atari 2600 era legal pra época, mas tempos depois começou a sentir o peso da idade, que ele já tava velhinho. Podia ser novidade aqui pro brasileiro, mas lá pra fora ele tava bem velhinho. E também rolou uma coisa que não sentimos aqui no Brasil, mas rolou o Crash 1983 lá nos Estados Unidos, que ferrou com tudo com os videogames. Bom, aí eu já comprava algumas revistas de informática antes de ter meu primeiro computador, entre elas a Microsistema, e aquele curso Microcomputador, curso prático, eu tinha os fascículos, e eu vivia porque queria ter um Apple II. Aí fui pra comprar, eu, meu pai, meu irmão e um amigo do meu irmão que já não frequentava na nossa casa faz muito tempo. E esse cara que era o especialista em informática do grupo. Ele falou que tinha um Apple II, mas ele não recomendava o Apple II pra mim, porque o Apple II era muito caro e que ele vinha pelado e que você tinha que colocar as placas. O modelo que eu tava querendo, que era o Unitron, que era o mais parecido com o Apple II original, em tudo, né? Ele vinha pelado e você tinha que encher ele de placas. Pois bem, aí ele recomendou primeiramente um TK-85, se eu não me engano. Eu falei, pô, cara, não tem som, não tem gráfico, isso aqui é pior do que o Atari. Não quero isso não. Aí chegou assim, pô, quer um mico colorido, um mico legalzinho? Tem esse aqui. Ela é aquele da Prológica. E era o CP400 Cobra. Da Prológica. Aí sim. Vamos levar esse. Ele, Designer italiano, lembra? o que te conquistou foi o design italiano, com certeza. Ele mencionou, né? Não, na época não sabíamos que era o design italiano. Era o 1, né? Aquela de chiclete. Era o CP400 Color 1, exatamente igual aquele que eu tenho hoje em dia. Mas não é o mesmo máquina. Então ele não é Marco Zero em termos de coleção. Marco Zero em termos de micro. Eu fiquei com ele até um belo dia que eu descobri nessas mesmas revistas uma novidade que estava vindo do outro lado do mundo, Japão. Japão este que eu já estava meio que fascinado pelos desenhos que assistia na Rede Manchete. Sim. O que a gente hoje conhece como anime, mas na época era desenho japonês. Desenho japonês, isso mesmo. É. Pra mim ainda desenho japonês, anime é muito feio. E aí, do outro lado do mundo, uma reportagem que foi o Renato Giovanni que escreveu, ele falava de um tal padrão MSX. Possui Pluralidade. Obrigado, pluralidade. Damn, that was annoying. Que me deixou fascinado. Não satisfeito, eu vi um programa. É um programa de informática. Se alguém. Até hoje eu não me lembro qual é o nome desse programa. Ele passava, se não me engano, ou na CNT ou na Record. De noite, sexta-feira à noite. Era um programa que sentava os engravatados da Prológica, da Gradiente, de um monte de lugar e ficava batendo papo com o micro lá e alguém demonstrando o micro. Parecendo muito
muito que certos programas, tipo aquele que postaram no Retrocomputaria do Facebook, aquele sobre o Commodore 64, que vocês viram da apresentação. O cara apresentando o micro e os caras lá falando: esse micro tá muito bom, não sei o que lá. O programa que eu vi especificamente era de um executivo da Econ. Ah, você viu esse, cara? Esse vídeo do rolando em algum lugar, tem ele no YouTube? Sim, tem. sim. Beleza, eu vou querer baixar. Quem eu não vejo esse vídeo. O seu Milton? Não me lembro porque eu vi esse vídeo há 30 anos atrás. O Milton, que o diretor de marketing da Sharp na época da Picom era o seu Milton Escosa. Se depois a gente pegar o vídeo no YouTube, se esse vídeo tá rolando mesmo, a gente vai saber. Enfim, sensacional. Esse cara estava demonstrando o Hotbit. Quando eu vi o Hotbit, eu caí pra trás. O Hotbit era tudo que eu queria. Porque eu, como sempre fui fascinado por jogos eletrônicos, eu meio que às escondidas frequentava fliperamas perto da minha casa quando minha mãe não estava olhando pro outro lado. Lembre-se daquilo que ficava explicitamente, gigantescamente escrito em todos os fliperamas: é proibida a permanência de menores de idade ou uniformizados no recinto. Coisa que eu só lembro de winners don't use drugs, man. Ninguém respeitava. Também tinha a lei dos 500 metros de fliperama escolhe. Eu cansava de fliperama do lado das... Madureira, Polo 1. Madureira, Polo 1. Fliperama da Vital, que ficava colado com o Colégio João Lira. Eu te cito centenas. Não, Madureira tem tudo. O fliperama embaixo, o Tamandaré em cima. Aquele dos Três Irmãos também, que tinha o Tamandaré do Meyer e o... onde tinha os peixinhos na Madureira, né? Não, esse era o Shopping São Luís. São Luís. Também tinha fliperama lá. A gente tá falando do no Cadu tem tudo, ele tinha o Custo Tamandaré em cima. Não era eram 3 fliperamas. E o fliperama era embaixo. Era um complexo de fliperamas. Ali acho que era o Baiense de Madureira, que ficava em cima, né? São Luís. Enfim, anos 80, tudo isso aí é relevado. Então, o Hotbit era o mais próximo que eu teria da sensação do arcade em casa, pelos gráficos e tereréu. A regra, tanto para consoles quanto para micros domésticos, era a adaptação do arcade ser uma decepção. Sem dúvida. Agora o MSX não, o MSX chegava muito perto. E o CP400/Coco era mais potente que o Atari? Sim, mas não se comparava ao MSX. E o garoto novo, que queria basicamente jogar, comecei a encher o saco do meu pai, até que ele veio num ano, agora não me lembro se foi 87 ou 88, meu aniversário no meio do ano, em 87 ou 88, um desses 2 anos, eu acho que é 87. Fomos lá numa loja da Tijuca, vídeo, foto e som, se eu não me engano, que não existe mais. Nossa. Pra comprar. Só que lá tem um detalhe. Eu já sabia que o Expert era compatível. Só que mesmo assim eu ficava com o pé atrás do Expert e ele ser totalmente compatível. Parece até que eu tava adivinhando que ia rolar sacanagem. Foi instinto. Então, e meu pai tava mais inclinado ao Expert que ao Hotbit por motivos, vamos botar aspas, profissionais do Expert. Desculpa de todo pai, né? Exatamente. Beleza. Eu também, isso de um pra outro não era tanta diferença pra mais. Fomos lá pra comprar um micro, meu pai queria o Expert e eu cheguei e eu pentelei o vendedor a seguinte coisa: coloca o cartucho do Hotbit nele. Aí ele pegou exatamente o cartucho que eu apontei, que era o Árvore Mágica, que era o da apresentação desse vídeo aí, desse programa de informática, eles apresentaram o Árvore Mágica, botou, eu falei, pode levar isso aí. É esse mesmo. Essa é a piada do Árvore Mágica? Qual aquele que nunca rodou no computador do Márcio? É algo assim. Sim, a gente já citou isso num programa que ele, inclusive, ele teve presente. Curiosamente, eu só fui pegar o Árvore Mágica bem depois e tinha tanta coisa melhor que o Árvore Mágica que eu só fui pegar ele bem depois. E joguei, me diverti, mas nem dei tanta bola ao jogo. Mas o jogo virou um backmark daquela hora. Então eu falei pro cara, não, cartucho não vou levar, mas vou levar umas 2 fitinhas cassete. Fazer o quê, né? Que foi a minha primeira decepção no MSX. Ainda bem que foi uma decepção em várias alegrias, pra compensar. E outra foi a sugestão do vendedor, que o vendedor foi maneiro. Tudo bem, não foi maneiro de dizer que o Greenbert é uma merda. Holy cow. Eu conheci ele do arcade, falei, não, Greenbert. Ele não me disse que o jogo era uma merda, mas tudo bem. Mas ele... Ofendendo as merdas ao comparar o Greenberet da Konami UK. Gente, desculpa, o do Greenbert do MSX é um dos poucos menos ruins, tá? Tem piores. Nossa, que medo. Mas voltando. E no caso do jogo que ele me recomendou foi o Todo Poderoso Zanak, que, obviamente, eu joguei ele muito mais do que o Greenbert. Óbvio, claro. Pelo amor de Deus.
Bom, aí vamos lá. Aí o tempo passou, cresci, várias plataformas, cheguei a pegar Amigas. Vamos na ordem. Cheguei a pegar MSX2, transformar esse Expert em MSX2. Cheguei a pegar em paralelo o Commodore 64. Sim, eu fui um dos poucos usuários de Commodore 64 do Rio de Janeiro. Na época. E eu conhecia gente que tinha Commodore 64, que eu tinha mais 3 ou 4 amigos de colégio. Depois, como falei, MSX2, depois eu fui pro Amiga e PC, e aí foi. Também fui em várias plataformas de videogame, eu sempre tive simultaneamente, ou quase, um videogame e um computador. Que era e ainda sou muito fissurado nisso, inclusive a minha coleção, ao contrário da maioria do pessoal aqui, também tem videogames. Eu não vou falar a parte de videogame, mas eu coleciono tanto videogames quanto computadores. Quando foi na década de 90, eu sentia saudade dos jogos de MSX, óbvio, dos jogos antigos, e peguei um emulador de MSX, o FMSX, por acaso, para DOS. O Fudeb MSX. Fudeb MSX. Na década de 90 também, rodando em Pentium 1, né, e tal. E o próprio Mami também. Eu acho que o Mami fez todo mundo voltar, né? Todo mundo aqui, eu mostrei o Mami, que tinha mais ou menos a minha idade, teve ataques apopléticos quando viu. Exatamente. O Mami foi um divisor de águas também. E todo mundo que eu mostrava pegava um jogo em particular e ficava se perdendo nele. A primeira pessoa que eu apresentei, um amigo meu chamado Eduardo Camilo, ele primeiro... Tem Ladybug. Tem Ladybug aí? Nossa. Ele ficou jogando Ladybug direto. Ladybug. Bom, aí o que aconteceu? Na época, isso foi em 98, Ricardo. Agora vou entrelaçar aqui com o resto dos Fudebas. 98, eu vi no jornal, o Globo, naquele finado caderno de informática, o anúncio de uma MSX Rio. What? Evento dos usuários de MSX. Uau, que isso? Evento dos usuários de MSX? Vou lá, até com outro amigo meu, também chamado Ricardo. Vou lá levar o meu cartucho do Árvore Mágica e ver se funciona. Já não tinha mais nada de MSX na época. Mas é compatível? Já não tinha mais nada. Porque tem uma coisa que me chamou a atenção na propaganda, que não foi enganosa, felizmente. Falavam que ia ter demonstração do MSX Turbo R, e eu nunca tinha visto um Turbo R na vida. Só em foto de revista, só matérias, mas nunca vi um rodando. Pô, naquele encontro acho que teve uns 3. Sim. Era o meu, do Giovanni e acho que o do Leonardo. E o 4, acho que tinha o TR que o Delavi encampou do Norberto, botou debaixo do braço e levou. Sim, 4 TR. Viu? Não, porque tava a 33 MHz. Viu? Não era propaganda enganosa. Você ia ver o MSX Turbo R. Inclusive uns TR debaixo do braço. E funcional. Inclusive isso era uns TR desmontado. Quando eu fui em 98 no evento, eu gostei muito. Eu achei um mundo novo pra mim, vi o TR e tudo mais. Isso até me motivou mais a pegar os emuladores, pesquisar e tudo mais. Mas até aí o vírus do colecionismo não tinha me fisgado. Aí passou no dossiê que a gente fez de encontros, o Ricardo explicou que teve Expo Salt no meio. O evento deu uma pausa pra mim, não pra eles. Então eu não fiquei mais sabendo. 2001 voltou aos padrões normais de 98. Na Suan, esse 98 era o ERG, depois foi lá na Suan. Lá na Suan também anunciaram no mesmo caderno de informática, vi no mesmo local. Não, esse também saiu no Jornal Dia. Foi o Jornal Dia? Foi do caderno de informática do Jornal Dia. Eu também li, eu também comprei, exatamente. Mas saiu uma matéria com a gente, Giovanni, eu, você e Márcio, que o André Machado escreveu. Sim, tá lá no arquivo do Globo digitalizado. Te mandei o link. Vamos de novo? Vamos. Naquela época, fui recepcionado por um casal simpático, que eu via saber que depois era Marluce e o Zé Luiz, logo da porta. Já sem cabelo, Zé Luiz? Já. Manhã! Tava começando a perder. Começando a perder nada, cara. Já tava bastante avançado. Mas já tava razoavelmente calvo. Razoavelmente. É só olhar as fotos antigas, ainda tinha muito cabelo. Enfim. Ele já tava usando aquele modelo penteado a Laboso, sabe? O cabelo só em cima das orelhas. Já a Marluce é exatamente igual ao que era nessa época hoje. Vou tirar nem. Enfim. De certeza que ela vai abrir um sorriso. Foi um comentário sincero, é verdade. Aí o que acontece? Cheguei no evento e tinha mais MSX. Eu acho que nesse evento em especial tinha mais coisas, mais gente, mais modelos de MSX. Nesse Vladimir Caixão trazendo pelo primeiro lote da interface DE. Isso. Tinha muito. O evento cresceu. A MSX Rio 2001, o número de pessoas foi o maior evento. Deu quase 90 pessoas. Viu? E eu incluso. Aí eu cheguei pra esse cara aqui, Ricardo Pinheiro. Você que é o dono da boca aí? Eu não falei com esses termos, claro.
Parece. Vem cá, falando sério, como é que faz pra conseguir um computador desse? Como é que faz pra conseguir um MSX hoje em dia? Os olhos do Ricardo brilharam. Ele falou, pô, tem coisa que a gente importa coisa pro TR e tal. Ele saiu me explicando as coisas. Tem peças importadas, então você pode ir uma alternativa mais barata, comprar um micro coisa. Naquela época tava baratinho mesmo. Você, não era hoje em dia que R$1.000 um Expert. Não, tem um 2.000 no Mercado Livre mofando. Eita ferro. Você achava os micros preço de banana mesmo, os nacionais. É porque a gente tava no período que o micro era considerado velho, não era considerado clássico. Exato. A gente tava nesse intervalo. A gente tava em 2008, tinha saído de linha há menos de 10 anos. Sim. Então, o que acontece? Cheguei e fui intermédio de um amigo meu, que depois eu fiquei sabendo que também era amigo de algumas pessoas da MSX Rio, que é o Sérgio Ataro, o vulgo Tanaka, aquele amigo como com o Márcio. Olha que mundo pequeno, cara. Oi. Pequeno e mal frequentado. Ele tinha o MSX guardado. Ele também trabalhando aqui. Ah, tá. Ele tinha o MSX guardado. Na caixa, tudo bonitinho. Este MSX é que é o meu marco zero da coleção. Ele é um Expert na caixa, 1.0. Único no Mercado Livre. Único no Mercado Livre. Para Ele colecionadores. vendeu com disquete, com drive, vendeu com um monte de coisa. Esse micro eu tenho até hoje, ele é o marco zero da minha coleção. Comecei por aí, com esse cara aí, com esse micro. Depois eu tive um monte de Expert, a maioria eu me desfiz. Só sobrou esse 1.1 e um Plus também na caixa. Tive alguns 2.0 também que desfiz. Depois comecei as máquinas importadas. E em paralelo, eu já tinha alguns consoles. Por exemplo, eu tinha comprado o PlayStation 1, não me desfiz. Eu tinha comprado o Dreamcast, eu não me desfiz. Aí eu comprei de um amigo meu também na época, também por preço de banana, no Super Nintendo na caixa, que era o gêmeo do meu, que eu comprei junto. Por acaso foi esse amigo que foi junto com o MSX Rio comigo, que eu comprei o Super Nintendo dele. E comecei a colecionar tanto computador quanto videogame na mesma época. Em 2001, com o Marco Zero, foi pro Expert. Então, hoje em dia, eu tenho 7 MSX, 3 nacionais, os 2 Experts e o Hotbit, os outros importados. E sim, teve coisa do SMJ, o Wave 23 e o A1 são de lá. Nesse caso, o J é de Japão, tá? É, não de Wuhan. Mas vou chegar lá porque também teve o Shopping Wuhan também. Vou chegar lá, Teve outro 7 MSX? Principiante. Eu já tive mais. É verdade, eu tô com 11. Eu já tive mais. Foi uma época que eu tinha mais MSX que você, tive uma época. Sim, mas eu tive uma época que eu não comprava nada. Eu passei muito tempo, como eu falei, somente com um. Em compensação, eu tenho outras linhas. Eu tenho 2 amigas, um 1200 com acelerador e um 600 na caixa. E o CP400. O CP400, que eu acabei recomprando, uma cagada histórica. Aliás, eu vou até falar uma coisa. Quando depois chegar na parte de... que eu sou o cara do ataque de oportunidade. As partes das compras são engraçadas comigo. 2 Ataris micros que você tem, né? Não, um só, o 820 pro André. Você vendeu o 800XL pro André, André Tavares? É, e fiquei com o 130. Ou o 130X? É, 130 também outro foi ataque de oportunidade. O 128. Commodore 128, né? É. O PC88, né? PC88 eu comprei do Márcio. Foi PC88, PC Engine, Laser Active, um clone de Mega Drive nacional e mais uma porrada de cartucho, entre outras coisas que eu comprei do Márcio. Tirando o Laser Active, tudo isso que eu peguei com o Márcio, apesar que o PC88 foi o boomerang, foi uma história engraçada. Eu tava amigado aí, tava casado aí com uma garota, eu tava em situação de grana ruim, eu vendi algumas coisas da minha coleção, que eu me arrependo até hoje, uma delas foi o PC88, só que eu tive a sorte de vender pra um amigo nosso, Augusto, um abraço aí pro Augusto, que anos depois ele me revendeu o computador. Aí ele voltou pra minha mão. Bom filho a casa torta. Agora um que o pessoal quer me bater, que eu não tenho mais, é o Samsung SPC 800 do MSX1 da Samsung, o pessoal quer me bater até hoje. O único MSX feito pela Samsung. E Ricardo, esse eu comprava, se você... O Samsung Galaxy. A missão é o santo graal do Ricardo, um MSX de cada fabricante. É. Por acaso, dessa mesma época, foi que eu vendi esse Hitbit HB10 pra você, Giovanni, de Vacas Magras. Foi dessa época também que eu me desfiz de vários experts. Foi 2010, não foi? Ou 2009? 2010. 2010 eu me desfiz de muita coisa. Eu me desfiz de 50% da minha coleção de videogames e computadores. Teve coisas que eu recuperei, teve coisas que infelizmente eu não recuperei. O Samsung tá na parte do eu não recuperei. Se você quiser, eu te vendo o Sony. Sony? Depois a gente conversa. A gente pode conversar. Não, falando sério. Oh, yeah. Então, pra fechar, no total são 16 computadores que eu tenho hoje em dia. Só que não sou fiel e monogâmico. Eu tenho Você é prostituído, né? 7 MSX, 2 amigas, 2 da linha NEC, PC 8. E aí vem a história que envolve o Juan também. Eu comprei alguns computadores PC 80-001, eu fiz um rolo com o Juan, e o Amstrad CPC que eu comprei com o Juan. O Amstrad veio quase
de graça pra mim. Eu comprei no Reino Unido e consegui arrumar alguém que tava viajando pra lá voltar e trazer pra mim. Ou seja, eu não paguei nem chip nem imposto. Isso foi, tipo assim, 13 ou 15 libras. Era a marca que toda hora eu olhava assim, e aí, Rô, o que você vai fazer comigo? Ah, tá aí, eu não mexi. Ah, quando quiser vender, me avisa, hein? Você ficou até assustado de tão barato que eu vendi, mas pô, eu não tinha, cara. Pô, eu ia vender pra ter um lucro de 800%. Não tenho coragem, não sou capitalista selvagem desse jeito. Foi show de bola. Então, o Amstrad, eu tinha o Atari 800XL, vendi recentemente. Em compensação, peguei um 130XE na caixa. Esse, da hora das compras, eu digo como é que é. O 128. O Mac, PPC, conta. Tem gente que diz que conta, tem gente que... Há controvérsias, né? O pai pra sacanear o Thunder, que fica contando tudo o dispositivo da Apple como coleção, a gente fala que não conta. Tem um carregador do iPod. Aí tenho 15 micros, porque no meu caso eu perco um, no caso dele perde metade da coleção. É retro, mas não é clássico. Boa. E é isso, minha gente. Eu devo estar esquecendo alguma coisa aí, depois eu lembro. Quem é o próximo a contar as histórias malditas? César? Salve a todos. Bom, nossa, faz tanto tempo, no caso eu e meu irmão, né, coisa que fazia... César, desculpa te interromper, mas só te lembrar para o povo que o César também é originário da primeira geração da MS BRL. Opa, eu sou aqui geração segunda? Aí eu não sei. A BRL, quando você entrou, acho que ainda tava na segunda. Ainda estávamos hospedados a primeira vez que a gente teve na Unesp. Não, acho que a gente já tinha mudado. A BRL teve na China das listas, foi pra Unesp, foi pra um servidor no exterior. Aí depois voltamos pra Unesp, a gente ficou muito tempo e depois agora nós estamos na Amplos. Vamos lá. Vai contando toda a história, César. 85, sei lá, 84, sei lá isso. Eu e meu irmão, a gente tem um Atari, tá? Polivox. Aí a gente jogou muito, 86. Meus pais compraram um Expert pra gente. Opa, seria surpresa se fosse pra eles, hein? Olha lá, hein? Boa. Não, sim. O meu pai nunca curtiu muito computador e minha mãe também, então sim. O público não sabe dessa informação quando eu falei, mas isso não vem ao caso. E aí eu não converti pra MSX2, mantive a MSX1, mas na época a gente comprou o Drive, 5.4, óbvio, né? E Mega RAM. E zilhões de disquetinhos. Em 92, quase todo mundo fez algum momento nos anos 90, eu também fui montar meu próprio PC. O Expert acabou ficando de lado, nem sei onde foi parar, whatever. Mas em algum momento, em 96, 97, bateu aquela coisa de voltar a conectar com a comunidade. Na verdade, primeiro eu conectei com a comunidade, depois eu comecei a montar minha coleção. Na época ainda da MSX BRL, aí a grana começou a sobrar um pouquinho. Eu tive alguns MSX. Eu lembro que eu tive um A1, acho que até fui pegar com o Giovanni, ele, o Panasonic A1. Foi amor a primeira vez. Você viu o manual da máquina, se apaixonou, me deu carona só pra comprar um. Isso. Depois tive A1F. Não era o teu A1F que deu pau no Drive? Foi. Que mais? Aí rodou. Enfim, apareceu um Philips na minha mão, que eu acabei entregando na mão do Leonardo. Leonardo fez miséria com ele. E aí a coisa foi. Acabei trocando de cidade, né? Algumas coisas acabaram ficando no Rio, não vieram comigo. Durante um tempo eu não consegui começar uma coleção. Aí pintou a oportunidade. Comprei um Amiga 600, que acabei repassando. Peguei um Ringo, o famoso Ringo com o fotógrafo do Carchano. Esse tá comigo. E aí nesse vai e volta de compras. Esse moral da história. Mas talvez seja a menor de todas. Eu tô com 2 MSX. O Philips MSX2 foi mexido pelo Leonardo e um Sony MSX2, um 8-bit. Esse eu deixei padrão. Lindo por sinal esse amigo. Tô pensando, assim, um dia, tomar vergonha na cara e colocar o HXC também, trocar o flop, já teve dias melhores pelo HXC. O Ringo tá lá e, assim, hoje eu concentrei minha atenção em coisas portáteis. Eu tenho um espaço que é o meu limite pra coleção, que é uma gaveta que eu tenho, do meu lado, inclusive, do lado do computador onde estou gravando esse podcast, eles estão lá. Vocês já devem ter visto algumas coisas deles em coisas que eu fiz e publiquei no Retrocomputaria, no Plus, né? Mas é um Amstrad NC100, formando esse gigantesco grupo, junto com o Giovanni, o grupo brasileiro de usuários do Amstrad NC100. Eu tenho uma pergunta pra te fazer que eu vou deixar pra depois. Eu tenho um TED 102 que eu comprei do Juan. Eu tenho um HP 200LX. Esse aqui é muito lindo, tenho vontade de... Mas todos tão caros de se comprar. Qual? O HP 95 e 200LX, aquela série. Tudo muito caro. E eu tenho um Dolphin DTR1 que vocês já devem ter visto. Mas quem não viu com o no Retrocomputaria, foi talvez o primeiro computador a vir com as extensões de Pen Computing para Windows, né, da Microsoft em 1994, assim, quando a gente já tá anos o pessoal tentando brigar aí com o touch. Se tem algumas coisas que eu tenho
vontade. Eu ando pensando provavelmente em ter um micro de encontro, mas aí ao contrário do Ricardo, eu queria alguma coisa tipo um Cássio, um pequenininho, se enfiar numa sacola e trabalhar. Mas eu tenho um Cássio. O problema é que o André tem que arrumar um teclado. Tudo bem, a Cláudia não sabe ainda que eu tenho Cássio. Bem, eu vou levar no bolso. Ela estará sabendo agora. Who the hell are you? Eu tô pensando em um Atari Portfólio. Eu já tive um Atari Portfólio, acabei vendendo pro Ravazzi, uma dessas. Puxa vida, hein? E é uma coisa fantástica. Atari Portfólio é uma coisa linda. O preço também é insano, né? Não, mas Atari tem acho que $120 ainda. Ou não tem mais em estoque lá? De repente, dá uma olhada. Assim, e aí aquela coisa, tipo, caiu uns 88 na minha mão. Faz o quê, né? Vou ficar muito triste. Eu tô tentando, na verdade, primeiro, ter pouca coisa, que é pra ter tempo de dar um mínimo de atenção pra eles. E segundo, coisas que eu posso colocar, como eu falei, nessa gaveta. Tipo, entupiu a gaveta, parei. Tirando os MSX, que são um caso à parte, né? Provavelmente vou ter aí, sei lá, um MSX de evento. E é aquela coisa. Pretendo ter uma coleção pequena, mas que eu possa dar um mínimo de atenção que seja pra cada um dos mitos. Tipo, construir coisa pra eles, comprar. Construir não, porque eu sou uma negação com ferro de solda. Mas conseguir alguém que faça coisa nova pra eles. Brincar, ligar, ver como é que tá, dizer oi. Essa coisa toda. Pra mim é importante. Eu sei que tem gente que curte, tipo, tá tudo na caixa, mas eu não. Eu preciso que o mico esteja, sabe, que eu possa brincar com eles, que eu possa abrir a gaveta, pegar um deles aqui e ligar agora, se eu quiser, entendeu? E aí é isso. Enfim, por que eu virei colecionador? Sei lá. Eu não sei se de repente porque a idade pesa, eu não sei se muito uma necessidade de conexão com alguma coisa, mas enfim, sei lá. Um dia eu racionalizo isso. Pronto. É a tua vez. Vai lá. Ok, pessoal. Nossa, cada vez que a gente demora um minuto pra cada coisa, eu tô vendo a lista do Juan aumentando. Eu vou me lembrando das coisas. Manda ver, Emiliano. Valeu, pessoal. Bom, primeiramente eu agradeço bastante, né, a oportunidade de estar aqui nessa conversa de boteco, até porque pra mim é emblemático isso, porque justamente por conta do Retrocomputaria, por conta de vocês, seus meliantes, que eu me reinteressei, meu interesse voltou assim a 1000% por retrocomputação, em particular pelo MSX, né, começou pelo MSX, mas em retrocomputação em geral. A minha história, assim, em colecionismo, na verdade, até data um pouco antes até mesmo de eu ter um MSX, né, que quando eu tinha, sei lá, uns 10 anos, tudo, eu, por incrível que pareça, olha só, né, antes de ter internet, eu já comprava livros de catálogo da Ediouro, a editora conhecida de vocês aí do Rio, né, eu sou de São Paulo, mas eu comprava os livros da Ediouro de catálogo, era como se fosse um pré-eBay, né, você recebia o catálogo, marcava os livrinhos, comprava e chegava na sua casa. Então eu completei aí a coleção do livro dos 6, do autor chamado Hélio do Soveral, e a Turma do Posto 4, né, todos ambientados aí no Rio de Janeiro, né, interessante isso. Foi assim, o primeiro item de coleção que eu tive, né, foram esses livrinhos, né, é evidente que por serem livros, os meus pais nunca reclamaram, inclusive até incentivavam, né, eu lia bastante na época, né, já com 10 anos de idade e tal, 13 anos eu lia muito, e inclusive foi esse interesse por leitura que começou a cativar, né, pela informática, porque na época ninguém tinha computador em casa, então eu comecei a ler livros sobre informática, material sobre informática, periódicos da época, a revista Input e outros na biblioteca municipal. Putz, via aquilo e falei, pô, o computador é muito legal, esse negócio é muito legal. Via os códigos em BASIC, né, em particular os livros da editora Lutécia na época, né, originalmente da Usborne, né, no Reino Unido, mas saiu aqui pela editora Lutécia, que depois foi comprada pela editora Record, né, Record. Era bem didático esses livros, mostrava o código em BASIC, robozinho desenhado, tal, mostrava como que eram os registradores na memória, que eram gavetinhas, assim, super legal para minha faixa etária na época, né, caiu como uma luva, então eu falei, eu tenho que ter um computador. Para piorar ainda, né, alguns colegas tinham, adquiriu um TK-90, o outro um Apple, eu nem sabia o que era isso, né, eu sabia que tinham diferentes tipos de computadores, até por conta desses periódicos que eu mencionei, porque eles davam listagem em BASIC para cada uma das plataformas, mas eu nem sabia o que era um Tandy, não sabia o que era um VIC, imagina, né, eram tipos diferentes de computador, mas aí eu comecei a ir na casa desses amigos, né, e via essas máquinas, achava super legal. Aí um dia cheguei pro meu pai e falei assim, pai, eu queria, né, um computador, tal, acho isso interessante, né, gosto muito. Aí meu pai, eu não sei, né, ele não falou, mas imagino na cabeça dele, deve ter pensado um ENIAC no meio da minha sala. Eu, não, você não vai ter um computador, não, pra que você vai querer um computador, né, tal, coisa assim. Aí eu assim, fui novamente insistindo, né, como acho que toda criança, todo pré-adolescente da época aí vai sempre, não, pai, mas veja bem, tal, não sei o que, até que finalmente no Natal de 88, né, acho que é um ano emblemático para todo
todo mundo, ele trouxe aí um Hotbit que seria pra família, né? Um HB800 preto, né? Que seria pra todo mundo e tal, mas não tem jeito, eu monopolizei aquela máquina, até porque é o que tinha, evidentemente, aí por todo esse histórico, uma afinidade natural, né? Pelo interesse, pela leitura, por tudo mais. Os meus irmãos gostavam muito de jogar, é óbvio, é evidente, mas eu, além de jogar, né? Que é praticamente obrigatório no MSX, né? Além de jogar, eu também comecei a programar, tal, Basic, essas coisas. Bom, essa história e os detalhes dela também estão no meu blog, né? No Alter Heaven, então eu não, também para não ser repetitivo, vamos pular. Aí, enfim, passado essa fase, assim, depois eu me desfiz do meu MSX, né? Tive que ele já chegou no fim da vida útil dele, né? Ele ficou muito judiado até. Era eu e mais 3 irmãos na casa, enfim, o Hotbit não aguentou o trampo. Eu sempre quis ter um MSX2, nunca tive, na época era kits de conversão e tal, eu nunca tinha visto uma máquina japonesa na minha frente, um MSX japonês mesmo. Eu só tinha visto MSX ou era Hotbit ou era as diversas versões do Expert, né? Só. Nunca vi um MSX japonês, então assim, passava longe da minha realidade, quiçá ter aí um MSX2 convertido, né? Eu cheguei no limite do MSX1, que era com Mega RAM e acionador de drive de 5/4, tinha disquete pra caramba, cheguei até a vender joguinho de MSX na época pra alguns amigos, mas depois vendi alguns, mas depois você acaba ficando amigo, passa jogo, um empresta pro outro, tudo, e fica aquela bagunça, né? Enfim, aí o MSX passou, aí entrei na era do PC e a situação aí perdeu aquele brilho. É interessante isso. Quando o MSX ficou de lado, né, pela consequência óbvia do fim dele, né, e também por até uma questão profissional, assim, profissional não, mas de mercado, né, o mercado voltou-se para o PC, era PC e tudo mais, né, na época o Clipper tava bombando, tudo, então vamos entrar nessa, né, e eu adquiri um XT, depois 286, 386, por aí vai, mas, assim, eu gostei muito do PC, gostei muito dessa evolução, mas nunca um PC teve o mesmo brilho do MSX, jamais, certo? Pelo menos pra mim. João, diz pro Formilhando os livros que estão na minha mão. Clipper, versão Summer 87, volume 1 e volume 2. Autor? Antônio Geraldo da Rocha Bel. Isso aí. Então, aí, bom, pelo menos pra mim foi assim, e aí entrei na faculdade, tudo. Na faculdade eu também conheci um pessoal colecionador, mas não de retrocomputação, né? Colecionador em geral, colecionador de LP, né? Na época, apesar de já ter CD, tudo tinha muita gente com os LPs, né? Com os bolachões lá, né? De Led Zeppelin, Alice Cooper, Black Sabbath, Iron Maiden, tudo que é disco de metal e rock clássico, né? Coisa que presta mesmo, coisa de qualidade, graças a Deus. E aí... Viva Emiliano! Meu Deus. Coleção, mas é sério, gente, música fica decente, né? E aí, e coleção é assim, fenomenal, né? Aí que eu comecei a me interessar por... Ô, Emiliano, daqui a 20 anos vão estar colecionando CD do Justin Bieber, cuidado. Não! I'll rip your head off and shit down your neck. Ó, eu não vou falar, mas tem um de vocês aí que eu acho que já coleciona. Eu não posso falar o nome, que é não pra pegar mal. Tá. Não, mas pode falar, porque você tá com o filme queimado. Não tá aqui, né? Tá aqui mesmo? Pode falar, tá com o filme queimado. A gente não vai sanderizar isso, não. Mas, enfim, aí continuando. Aí, por que esse aspecto é interessante? Porque eu tive contato aí com essas coleções de disco, né, no caso, aí via como o pessoal organizava, catalogava o negócio, tudo, e se esmerava. Inclusive, o material japonês de discos de rock, disco de metal, é impecável. É outro nível. Você pode até trazer um CD ou um LP dos Estados Unidos, sei lá, ou da Inglaterra. Agora, você vai trazer a mesma edição, a versão japonesa, é outro nível de qualidade, entendeu? Várias bandas fazem faixa bônus que só sai nos CDs japoneses. Exatamente, encarte, faixa bônus, é impecável o trabalho que eles fazem lá, né, no Japão. Não é à toa que a gente, nesse podcast e no colecionismo, acabamos nos voltando um tanto aí pro mercado japonês. Sem ter mérito nenhum para os outros mercados, é claro, mas no Japão eles têm, é outro planeta, é outro mundo lá, né? Não tem jeito. E nos computadores também. Com certeza, cara. É aquilo que eu tava falando da revista Basic Magazine, mercado japonês dos anos 80, do tipo, sem desmerecer a Europa e Estados Unidos, que também era uma coisa assim impressionante em relação ao Brasil, mas caraca, o mercado japonês é uma coisa de doido. João tá com o podcast inteiro vendo o PDF aqui da revista da Basic Magazine, babando nas propagandas, os micros, babando. Cara, horas e horas. Tu tá achando que eu tô babando por isso eu ter visto a cara do Márcio e do André Tavares isso aqui, cara. Putz. André, principalmente, ficou doido, cara. O que é mais doido? Peraí, você mostrou isso pro André? Claro. Isso é perigo. Meu Deus. Mostrei pra ele. Meu Deus ao quadrado. Gente, o André vai fazer aquilo que o Gengis Khan não conseguiu. Não, é por aí mesmo. Ele chegou assim, pô, tu mostra essas coisas agora,
cara, vou ter que pegar essa porra toda. Você falando o L de Cobra, não. Eu não vou comprar jogo. Se eu começar a comprar jogo, ferrou, cara. Eu não vou parar nunca mais. Tem que parar. Se eu começar a comprar cartucho, ferrou, cara. Eu não vou parar nunca. Falando em cartuchos, Emiliano, eu tô vendo aqui tua relação. Tudo MSX tá chegando? Sim, tudo. Tem alguns repetidos, mas tem muita coisa nova. Alguns eu vou vender porque eu não me interesso, mas tem uns bem legais assim, João. Tem um, inclusive, que eu vou colocar no Flickr. Eu não tenho foto. Eu tenho algumas fotos da minha coleção na internet, que às vezes eu compartilho, mas eu não tenho foto de todos. Tem um que eu vou compartilhar com você, que eu tenho um Daiva, né? Que eu acho que todo mundo aqui conhece o jogo Daiva pra MSX, mas eu tenho na caixa, né? Então tem o encarte do jogo, que tem uma coisa muito curiosa do Daiva, que ele saiu pra tudo quanto é plataforma japonesa. Exatamente. Né? Tem Daiva 1, Daiva 2, Daiva 3, o MSX acho que tem o Daiva 4 e o Daiva 5, acho que é pra MSX. Exatamente, 4 é pra MSX1 e 5 pra MSX2. Exato, e tem o Daiva 6. Então tem um encarte falando de cada um desses joguinhos, tudo, e parece que todos, como sugere o nome, né, emendam aí uma história só, né? Então você começa a história no Daiva 1, que não sei se é pra FM7, não sei pra que máquina que é, pra PC88, e depois vai passando até chegar no último, que é o Daiva 7, acho. Pra PC88, se eu não me engano, PC98. É isso, é fenomenal, é bem interessante. Eu vou colocar isso no Flickr. Pelo que eu entendi do que eu li sobre a história do Daiva, na realidade é a mesma história com 6 protagonistas diferentes, do tipo, o Império caiu por causa desses 6 homens. Aí você, tanto é que na abertura aparecem os 6 personagens. Aí o jogo seleciona um e fala, história de fulano de tal, capítulo tal. Então é o ponto de vista, ou seja, a mesma história, porque o Império caiu, o ponto de vista dessas 6 pessoas que se uniram contra o Império. São os 6 generais. Que legal, eu não sabia, né? É porque assim, o jogo é todo em japonês mesmo, cara, mas assim, até eu consegui até jogar na época né, quando eu tinha meu Hotbit, eu jogava, esse jogo era de Mega RAM, né? Isso, e eu até conseguia jogar, entrar nos planetas, orquestrar alguns ataques, assim, tudo. É um jogo de estratégia bem interessante, mas pena que como eu não domino o idioma, eu ficava mais na tentativa e erro, aí chega uma hora que não... É que ele tem alguns menus e alguns itens que estão em romanizado, estão em inglês, dá pra tu se virar um pouco. Agora, quando diz, vai pra tal planeta que tá rolando o ataque, tá em japonês, ferrou. Aí você não vai, tu perde o planeta e sabe o que aconteceu, né? Tu não entendeu nada. Eu não conheço esse jogo, pelo tipo, ele é visto tipo um Elite, não é isso? Não, ele é uma estratégia espacial, só que na hora de você resolver os combates no planeta, ele vira tipo um shotgun em terceira pessoa, você lá com um robô atirando nas naves, atirando nas paradas. Muito interessante. Talvez aquele francês que tá o Django, que traduziu um monte de jogos. Eu não lembro, acho que ele chegou a traduzir um dos Daiva. Pô, tomara que tenha isso. Tomara. Eu não sei, mas o Django ele tá meio chateado da vida, porque ele botou lá uma campanha para arrecadação de doação, né, espontânea, até agora não conseguiu nada. E tá sustenido chateado. Who the hell are you? Então o pessoal que fica filando o jogo que ele traduz, por favor, vamos lá depositar dar um eurozinho cara, né? Coloca 5 euros lá e deixa o cara feliz, vai. Manda a cartinha de amor, diz eu te amo, assinado Sander. Boiola! Bom, gente, deixa eu voltar aqui ao... Por favor! Chegando no vídeo, vai lá. Olá, eu sou o Moacir Alves, presidente da AC Games, e você está escutando o Retro Computaria. Se você quer enviar um comentário, crítica construtiva, elogio ou colaborar com as erratas deste episódio, não hesite, faça. Você pode falar conosco através do Twitter, no usuário @retrocomputaria, pelo e-mail retrocomputaria@gmail.com ou colocando comentários no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br. Lembre-se sempre do que dizemos, seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast.